Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 20 de abril de 2022 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Hoje é quarta-feira, dia 20, como eu falei, e amanhã, dia 21, é feriado na B3, portanto não haverá negociações. Na sexta-feira, as negociações são retomadas normalmente. Ok? E aí, no vídeo de hoje, a gente vai analisar o gráfico diário da esquerda e o gráfico semanal na direita, para a gente ter uma visão aí completa, porque eu considero esses dois prazos os prazos mais importantes para swing trade. E então a gente vai ter uma visão um pouco mais completa e eficaz, tanto do gráfico diário quanto do gráfico semanal. Porque afinal de contas, quando a gente olha para o gráfico diário, a gente vê uma grande perna de baixa, onde os preços já estão empurrando a banda de Bollinger para baixo. O fato do preço empurrar a banda de Bollinger, seja quando ele está subindo ou quando ele está caindo, obviamente quando ele está subindo ele empurra a banda superior, quando ele está caindo ele empurra a banda inferior. Isto daqui demonstra momentum, demonstra força da tendência. Por exemplo, aqui a gente teve momento onde os preços começaram a empurrar a banda de Bollinger, fizeram a correção na média de 8 períodos e voltaram a subir. Então, empurrar a banda de Bollinger é um indicativo, porque a banda de Bollinger ela se abre, ela se alarga quando a volatilidade aumenta e ela se contrai quando a volatilidade diminui. Então, e os preços eles passam a ficar direcionais depois que a banda de Bollinger ela se contrai. Então, ela se contrai, a volatilidade diminui e aí o mercado decide lá para qual lado vai, e aí os preços passam a empurrar a banda de Bollinger, forçando, digamos assim, que ele abrindo a banda de Bollinger. Então, este é um fator de momento. Só que nós fazemos uma leitura conjunta. Então você olha aqui o gráfico diário e você simplesmente vê uma perna de baixa, e você pode querer entender que ficar inclinado a vender já e entrar vendido, sendo que no gráfico semanal o movimento de queda, por enquanto, ele é um movimento de correção. Movimento de correção porque os preços eles vinham acima da média móvel de 20 períodos, média móvel aritmética, eles vinham acima, eles corrigiram até ela, voltaram a subir, caíram. Então, enquanto eles permanecem acima da média de 20, esse movimento se configura como um movimento de correção. Numa tendência de alta, o movimento de alta é denominado como expansão, e o movimento de queda, o movimento de correção. Então aqui nós tivemos isso, nós tivemos uma expansão, uma correção, uma retomada da expansão, rompimento desse topo anterior e uma nova correção. Agora é um momento definidor, onde os preços precisam segurar na média de 20, ou no máximo na média de 200 períodos. A gente tolera aí tolera porque a média de 200 está aqui embaixo, e nos mercados não ocorre como a gente encontra nos livros, Esse às vezes é o problema, é de fato um problema que os iniciantes encaram, Eu já fui iniciante, há 4 anos atrás, e eu ficava assim consternado porque eu estudava lá no livro uma coisa e na prática não acontecia exatamente a forma eu estudei no livro. E aí o preço voltava a subir e eu não entendia nada. Depois, com o tempo de prática, que a gente vai percebendo que os preços, a gente tem que ter um espaço, mas a gente tem que saber fazer a leitura da tendência. Então, assim, enquanto os preços estiverem em queda e acima da média de 20 e 200, ele está em correção. De fato, ele vai entrar em tendência de alta, e aí a gente espera para ele a tendência de alta, a tendência de baixa, ser formada se essa perna de baixa do gráfico diário é uma tendência de baixa. O que precisa acontecer? Os preços eles vão continuar em queda. A gente sempre pensa em termos de ondas de Elliott, em termos de pivôs, topos e fundos, teoria de Down e teoria de Elliott. Eles têm que subir, voltar a subir. Possivelmente eles vão voltar a subir até a média de 20 períodos, que vai vir caindo aqui,
e aí retomar a queda. E aí é nessa segunda perna de baixa aqui, ó, que a gente vai pensar num swing trade na ponta vendedora. Tá? Porque nessa perna de baixa, os preços já vão ter rompido essas médias, as médias já vão estar viradas para baixo, não apenas do gráfico diário, mas do gráfico semanal. A indicação, a inclinação, na verdade, das médias é um fator importante. Médias móveis são rastreadores de tendência, tá? E a inclinação das médias ela, indica para onde os preços, digamos assim, vão. Tá? Então, você opera no swing trade quando pelo menos as três médias de 3, 8 e 20 estiverem alinhadas e inclinadas para a direção onde os preços estão. Então, no caso aqui, ó, no movimento de queda, as três médias estão virando ainda para baixo, né? Os preços têm que corrigir até a média de 20 e aí voltar a cair. Então, essa é a configuração. Agora, se for apenas uma correção para a retomada da alta, vai ser simples, a queda vai parar na média de 20 aqui, 115.212, ou na média de 200, e os preços vão voltar a subir. Eles vão voltar a subir, e aí aqui eles vão também voltar a subir, logicamente. Vai romper acima da média de 200 do gráfico diário e vai formar um pivô de alta. Pivô de alta, no caso, a dinâmica é a seguinte, né? Vamos supor que ao invés de bater aqui, eles subam. Vamos lá. Subiu direto, rompeu a média de 200. Tá, a média de 200 está aqui, ó, vai romper a média de 200, vai fazer um pullback, tá, nessa média, movimento de correção, e voltar a subir. E aí é essa segunda perna aqui, que é a perna para um swing trade na ponta compradora. Então essas são as duas configurações que a gente espera para um swing trade no mini índice, tá? Então no gráfico semanal, movimento de correção, no gráfico diário, uma perna de baixa. Tá? O potencial também de um trade, ele se dá quando os dois prazos, os dois gráficos estão alinhados. Então, quando tiver tendência de baixa formada, o pivô de baixa confirmado no gráfico diário, no gráfico semanal, aí o potencial de queda ele é maior e a sustentabilidade de um swing trade também é maior. Tá? O mini dólar ele reagiu hoje, né, fechando aí, ó. Deixa eu ver, fechamento 463, chegou a bater 462, mas tem que romper aqui 461, tá? Esse 461 é a lateralização, tem que romper aqui embaixo, romper abaixo desse fundo, até lá nada a fazer, tá? O que eu estava esperando era uma correção, uma lateralização até a média de 8, tá? Eu estava esperando a média de 8 aqui, ó, cair. E aí os preços tocarem que na média de 8 formar um novo candle aqui, ó. E aí retomar o movimento de queda com novos candles, tá? É isso que eu estava esperando. E então a gente tem que aguardar para ver se vai fazer essa lateralização ou se vai cair. Se cair, o ponto de referência é 461, né? Não tem o que falar, né? Não tem algo diferente do que isso. O S&P 500, ele fez nessa semana um movimento de correção. Tá? No gráfico diário, ele está armando um pivô de baixa. Né? No gráfico diário, ele formou esse fundo aqui. Ele veio e segurou, formando um topo mais baixo. E agora, necessariamente, ele precisa retomar a queda nos próximos dias. Tá? O candle, olha só, ele rompeu aqui abaixo. O candle semanal dessa semana, um candle de correção. Depois tem que ser um candle na próxima semana, já retomando a queda, para confirmar esse pivô de baixa. Do contrário, ele estará lateral, né? Ele estará dentro aqui, ó, desse range e não estará em tendência alguma. O papel que eu mostrei aqui foi DMMO3, tá? O pessoal pode ter achado assim, ó, acionou o setup no gráfico diário, né? E fez correção na média de 8 períodos, normal, tá? O DI mais permanece acima do DI menos, bastante afastado. O ADX, que indica a força da tendência, está em 44. Tá? No gráfico semanal nem se fala, né? A tendência de alta está muito forte. Então foi uma correção. O stop está lá embaixo em 1,20. Então assim, tá seguro. E ainda mostra momento. Os preços ainda estão empurrando a banda de Bollinger. Tá? Então ainda está no contexto de uma tendência de alta. Ok? Vamos ver aqui, ó, os papéis que mais caíram. Natura caiu forte. Por enquanto no semanal é uma lateralização. Ele vai retomar a queda de fato se ele romper aqui, ó, o suporte, tá? Olha só, os preços caem.
ele não segura na média de 8 e volta a cair. Pelo contrário, ele ultrapassa a média de 8. Beleza. A gente espera que ele bata na média de 20. Bate na média de 20, não voltou a cair. Ele rompe a média de 20. Entrou em lateralização. Entrou em lateralização, a gente indica o suporte, R$20,12 e espera romper ele. Mas é claro, a gente já não vende aqui baseado no semanal não, tá? A gente espera isso daqui, ó. A gente espera. Foi um baita candle barra elefante, hein, hoje, hein? É uma notícia. Isso aqui é uma notícia, é algum evento que provoca uma oscilação assim. Possivelmente, nós estamos no mês 4, as empresas já estão começando a publicar os resultados do primeiro trimestre deste ano, né, os 3 primeiros meses, e possivelmente, pode ser, não sei, eu não acompanho resultados, publicação de resultados, possivelmente pode ser um resultado ruim aí, hein? O pessoal tá falando da Netflix, inclusive vamos até olhar a Netflix aqui, eu queria mesmo. Mas aí, olha só, aqui no gráfico é o seguinte, ó, vai ter que ter a queda, tem que esperar romper 20,12, não é vender aqui na pedra, tá? Não é vender na pedra, esperar romper, esperar voltar a 20,12 e esperar retomar a queda. Aí aqui nessa perna a gente entra vendido. Acima disso, necatica de biriba. Show 3, movimento lateral, tá? Olha só, a priori ia formar um breakout até na média de 20, ultrapassou a média de 20, fechou aqui, ó, o fechamento é aqui, né? O candle baixista, o fechamento é no término do corpo do candle, não do pavio. O final do pavio indica a mínima do dia, mas o fechamento num candle de baixo, um candle vermelho, é aqui, ó, no final, 406, não é à toa que tá aqui, ó. Aí fechou abaixo da média de 20, aí a gente vai pro semanal. Espera a correção na média de 8. Não teve correção na média de 20. Rompeu, entra em lateralização. Agora, se segurar e retomar o movimento de alta, rompendo 4,87, vai confirmar o pivô de alta. E a gente pode projetar esse preço para cima. Por enquanto, nada. Tem que esperar essa configuração. E Cogni, até pediram o estudo de Cogni essa semana. Cogni, olha só, subiu, bateu na média de 200, se lateralizou, segurou na média de 20, formou um candle baixista, né? Eu achei que esse candle de alta de ontem e era o início de uma retomada da alta, tá? Não foi, tá caindo. O ideal é esperar a retomada da alta, tá? Aqui, ó, no diário, o ADX está muito baixo, tá em 25. Se fosse uma correção para retomada da alta, o ADX estaria 30, 35, não é o caso, tá? A gente vai esperar uma correção então na média de 20 ou na média de 8 do semanal e uma retomada da alta, tá? É isso que a gente espera. E monitorar, se você quer monitorar esse papel, monitore aqui, ó, 3,14, vamos colocar aqui um alarme, é o topo, então rompeu o topo a gente fica esperto. Na verdade eu vou colocar um pouco mais abaixo. Se ele romper a média de 200 aqui, ó, romper aqui em cima, né, já vai ser um alerta para a gente ficar aí atento a esse rompimento aqui, ó, 2,94, tá? Dos papéis que mais subiram, Honey 3 subiu, mas no gráfico diário uma retomada, tem que romper a média de 200. Média de 200, gente, é uma resistência e suporte muito importante. Ele está acima do preço, o preço fechou aqui, ó, 6,60. Tá? Ele está acima, ele é uma resistência importante. Tem que esperar romper. Não entra comprado abaixo da média de 200, nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal. Pronto, acabou. Depois de amanhã, sexta-feira, tem pregão. Vamos ver se vai romper, tá? Porque aqui, ó, no DMI, o DI+, acabou de cruzar o IDI-. Então, não indica ainda tendência, retomada da tendência de alta, não. MYPK3 subiu, a média de 200 está aqui em cima também, tá 13,40. Até a média aqui, ó, a relação risco-retorno é muito baixa, tá? E no gráfico semanal tem um movimento de correção, então nada a fazer. E raio 3 tá retomando a alta, mas aqui, ó, abaixo da média de 200 do gráfico semanal. A gente vem aqui e coloca uma linha, tá? Com alarme. Se romper a média de 200 do semanal, aí fica mais interessante, tá? Entrar aqui, ó, já antecipadamente eu acho complicado. Mais seguro é acima de R$19,54, tá? Vamos para mercados internacionais, tá? Esqueci de fechar aqui as janelas, mas faz parte do ao vivo. No mercado internacional, o SP500, eu já falei do SP500, né? Ele está retomando a alta aqui, e a gente está esperando a retomada da queda para a confirmação desse pivô. Se romper acima da média de 20 de 200 do gráfico diário, volta para uma lateralização.
tá? Petróleo está em movimento lateral, ó. Subiu, caiu e agora tá, ó, subindo e caindo, ó. Subindo e caindo, subindo e caindo. Isso aqui é uma lateralização. Aí essa lateralização a gente espera que ela ocorra até a média de 20, tá? A média de 20 sobe, toca no preço e ele volta a subir porque o DI mais está acima do DI menos. Então o DMI mostra que as forças compradoras ainda imperam sobre as negociações e o ativo, o petróleo, vai retomar a alta depois de corrigir na média de 20. É isso que isso aqui está nos dizendo, tá? Esse indicador aqui. O minério está em movimento lateral, né? Aconteceu um candle aqui, ó, muito estranho, uma queda muito grande, depois uma retomada. Tá muito esquisito isso aqui. Eu não sei se tem que atualizar o gráfico e tal. Enfim, tá? Esse negócio aqui, não sei o que aconteceu, depois posso até procurar saber. Mas ele está em movimento lateral, né? Ele perdeu o time da alta, está em movimento lateral. No gráfico semanal e no gráfico diário, o DI mais e o DI menos se cruzaram. Enfim, tá uma bagunça. O minério, não é à toa que Vale está caindo, tá? E aí, para quem opera o Forex, vamos olhar aqui os principais pares. Euro, euro-dólar. Olha, o euro-dólar está em movimento de queda, né? Agora ele rompeu acima da média de 8 do gráfico diário. O que a gente espera? A gente espera uma subida até a média de 20 e uma retomada de queda. Se for assim, ele vai confirmar esse pivô de baixa e a gente vai montar um swing trade aqui no gráfico diário, tá? Se não segurar na média de 20, essa alta, tá? Não ficamos de fora, ok? Dólar e iene japonês está em forte tendência de alta, né? Forte tendência de alta, onde os preços estão corrigindo na média de 20. Deixa eu tirar aqui os desenhos. Na média de 8, né? Olha só, cai na média de 8, sobe. Aqui ele está continuando a subir, agora ele está caindo. Eu aqui espero uma correção na média de 8, uma retomada no movimento de alta, tá? Porque ele está assim numa tendência de alta absurdamente forte. Então a gente sempre espera a correção, tá? Ele está no movimento, quando está no movimento de expansão, você não entra. Você espera sempre movimento de correção e retomada da expansão. Você não entra no meio de uma expansão. Você espera a correção e retomada da expansão. Libra, esterlina e dólar está no movimento lateral. Olha só, caiu, está no movimento lateral. Vamos ver se vai ter reação baixista aqui, ó, na média de 8 do semanal. Se não tiver, vai continuar andando de lado até a média de 20 tocar no preço, tá? Dólar americano e dólar canadense. Ontem formou um candle baixista, hein? Mas aí é o seguinte, ó, aqui no gráfico semanal, ele está ameaçando um pivô de baixa, tá? Mas só vai ser interessante aqui, ó, se romper lá o suporte lá embaixo, aqui, ó. Se romper o suporte aqui embaixo, aqui fica interessante, tá? Se não, ele vai continuar no movimento lateral. USD CHF, dólar americano, franco suíço, está em pleno movimento de alta, mas bateu na média de 200 do gráfico semanal, então tem que tomar um cuidado com essa média de 200. O dólar australiano e o dólar americano, ele está no movimento lateral, tá? Não segurou na média de 20 do gráfico diário, né? Caiu abaixo da média de 20 e aí subiu. Se ele vai cair de fato, ele vai segurar na média de 20 aqui, ó, do gráfico diário e vai voltar a cair, tá? Se não, se for uma correção aqui, ó, do semanal, tem que esperar ele subir e romper o topo. E por fim, o último major é dólar neozelandês e dólar americano. Também tem uma confusão feia, caiu aqui agora, tá subindo, tem que tá ensaiando um pivô de baixa no gráfico diário, tem que segurar na média de 20 e voltar a cair, tá? Então esses são os pontos mais importantes, tá? Que a gente sempre espera. Vamos ver Bitcoin, né? Bitcoin, o pessoal gosta muito de analisar Bitcoin. Bitcoin está ensaiando o pivô de baixa no gráfico diário. Caiu, subiu, agora tem que cair, tá? Bateu na média de 20, próximos candles tem que ser de baixa e tem que romper aqui, ó. 38.576 dólares. Se romper aqui, o pivô de baixa do gráfico diário estará confirmado. Grafistas.com.br é o nosso site, onde você encontra a descrição de todos os nossos conteúdos, tá? Nossos planos de assinatura e tudo mais. Qualquer dúvida que você tiver, você pode também fazer a pergunta aí nos comentários, que eu estou à disposição, ok? Um excelente feriado a todos e, se Deus quiser, até depois de amanhã, sexta-feira. Um abraço.